Crianças, boa tarde. Vamos começar agora com a nossa aula de história. Nessa aula, nós vamos começar a entender como foi o processo de colonização aqui do Brasil, como os portugueses chegaram às nossas terras. Então, vamos para a nossa aula. Nós já estudamos que há milhares de anos, povos primitivos chegaram aqui a essas terras. Primeiramente, eles eram nômades, eles não tinham moradia fixa. Com o descobrimento da agricultura, eles passaram a plantar, criar animais e se tornaram sedentários. Eles estabeleceram uma moradia fixa. Milhares de anos depois, cerca de 11 mil anos, os países europeus, Espanha e Portugal, começaram a fazer viagens. Exploravam o mar em busca de riquezas. Esse período foi chamado de Grandes Navegações. Eram viagens longas, chegavam a durar anos. Quando partiam, ficavam sempre angustiados, porque eles poderiam não mais voltar e nunca mais encontrar com suas famílias. Entre os anos de 1419 e 1521, portugueses e espanhóis começaram a explorar o Oceano Atlântico. Suas famílias, e inclusive eles, tiveram que superar grandes dificuldades e superstições, pois eles acreditavam que no mar poderiam habitar criaturas monstruosas, gigantes, sereias que hipnotizavam e matavam os tripulantes. E ainda não existia nessa época a teoria que o nosso planeta é redondo. Eles pensavam que se fossem longe demais, chegariam no limite do planeta e cairiam em um abismo. Tanto Portugal quanto Espanha começaram a gastar muito dinheiro e adquiriam instrumentos de grandes tecnologias para aquela época. Construíam, por exemplo, grandes embarcações que levavam o nome de naus. As embarcações com o nome de naus eram gigantescas, comportavam 250 toneladas, peso de massa aproximada de 45 elefantes. E também tinham as embarcações que se chamavam caravelas. Essas embarcações eram um pouco menor e comportavam cerca de 50 toneladas, ou seja, o peso aproximado de 10 elefantes. Outros instrumentos também foram aperfeiçoados para que eles não se perdessem aí no Oceano Atlântico, como por exemplo a bússola, que tem a agulha magnética e aponta sempre para o norte. O quadrante, que media a altura dos astros no céu, ajudando na localização em alto mar. O astrolábio, que é um instrumento de medição de altura de astros, e com ele era possível localizar barcos em alto mar. Em 1492, os espanhóis, em uma expedição comandada por Cristóvão Colombo, chegaram a um continente, uma terra que não conheciam e que mais tarde passou a se chamar América. Então, Cristóvão Colombo comandou a primeira expedição que chegou nas terras aqui da nossa América. Várias expedições viajavam até as Índias por uma rota terrestre, por um caminho longo, desgastante e perigoso, para comprar diferentes produtos para vender. Esses produtos não tinham em Portugal, como a seda, o marfim, temperos, as chamadas especiarias, cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada, entre vários outros. Como o caminho terrestre era muito longo, eles tinham pouco lucro e às vezes até eram assaltados. Em 1498, Vasco da Gama liderou uma expedição, mapeando uma rota mais curta para chegar às Índias. A expedição passou então a contornar a África pelo Oceano Atlântico, seguia pelo Oceano Índico até chegar em Calicut, na Índia, e assim poderiam vender os produtos mais baratos e mais lucrativos. Então começaram a ir e vir de Portugal às Índias. Até que em um belo dia, em uma expedição comandada por Pedro Álvares Cabral, eles se perderam, se desviaram da rota e chegaram às terras que mais tarde se chamaria Brasil. Você quer saber como foi essa chegada às nossas terras? Vamos ver na próxima aula.